Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Vamos nos assentar, mas não perca esse clamor no seu coração. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã sobre a Igreja Soberana, amém? Quem crê nisso? Eu estou com essa palavra no meu coração ao longo da semana. E no momento dos louvores, eu ouvindo esses louvores de exaltação ao nome do nosso Senhor Jesus. Meu coração se alegrou, porque me veio essa palavra à memória. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós nessa manhã. E nós temos mais uma oportunidade de exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso amado Jesus exaltado. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Nós vivemos num contexto hoje onde nós, graças a Deus, temos aqui um alimento alinhado com o Evangelho, Senhor. E eu vejo que isso é a misericórdia de Jesus sobre nós, irmãos. Muitas pessoas têm se perdido não somente no mundo, mas dentro de igrejas onde elas são presas a um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou e que nos fez livre. E que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que somos filhos dele. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos filhos dele. E eu creio que as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre nós como igreja, amém? E nós temos tido a oportunidade de exaltar ao nome de Jesus e de conhecer a Ele mais e mais. Nós precisamos glorificar ao nosso Deus por isso, irmãos. Nós precisamos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 1, sempre que eu vou pregar, eu tento vir de saltinho, porque esse negócio é quase maior do que eu, mas hoje não deu. João capítulo 1, a partir do versículo 43. João 1, 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, mas você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: Digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Senhor Jesus, te entregamos o primeiro lugar nessa manhã. Jesus, tu que és o Filho de Deus, tu que és o Cordeiro de Deus, justo, santo, verdadeiro. Justo, santo e verdadeiro Deus. Nós declaramos honra ao teu nome nessa manhã. Te entregamos a centralidade, Jesus. Tu és o centro nessa manhã. Eu estou aqui, Jesus, como um vaso de barro,
como um vaso de barro, e os teus filhos estão aqui como vasos nas mãos do oleiro para serem moldados por ti. Desejamos verdadeiramente ser transformados por ti, Jesus. E se essa, Espírito Santo, não é a vontade do nosso coração, arde em nós isso nessa manhã. Espírito Santo, faz de nós pessoas que desejam conhecer ao nosso amado Jesus e que desejam ser transformadas pelo nosso amado Jesus. Faz isso nessa manhã, amado. Faz isso, Jesus. Faz isso, Espírito Santo. Te desejamos e honramos a tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, essa mensagem, essa passagem, tem muitas coisas, pequenas palavras, pequenos termos e coisas e momentos que são tão preciosos, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. E a primeira delas que eu quero destacar é esse convite que Felipe faz para Natanael. Venha e veja. O convite que Felipe faz para Natanael quando ele fala sobre aquele Messias que eles estavam aguardando e que Natanael estava assim, talvez não muito animado para conhecer, mas o convite que Felipe faz para Natanael é: venha e veja. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui é isso. Nosso amado Jesus, nós como igreja, sentimos nesses tempos o chamado do nosso amado Jesus e do Espírito Santo. Venha e veja. Venha e veja quem é Cristo, Filho de Deus. Venha e veja. E esse é o primeiro convite que nós recebemos. E se a gente olhar aqui para esse texto um pouquinho antes, né, lá no comecinho que eu li no 43, Jesus faz um convite. O próprio Jesus faz o convite primeiro para Felipe e ele diz simplesmente: siga-me. Ele diz: siga-me para Felipe. Felipe vai, segue Jesus, não satisfeito, ele vai chamar outros. E ele chama Natanael. E no momento em que ele chama Natanael, ele faz esse convite: venha e veja. E a gente vê aqui que as expectativas de Natanael não são as maiores, né? Ele não sabia o que esperar. Ele fala: Jesus de Nazaré, mas Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? É um povoado pequeno, né? Não tem muitas expectativas a respeito desse Jesus. E, ao mesmo tempo, também a gente pode pensar que não foram palavras de deboche que Natanael estava fazendo, mas sim de dúvida. Ele não conhecia esse Jesus. Então, talvez o coração dele tivesse duvidoso sobre essa pessoa. Ele não tinha conhecimento de quem era esse Jesus. Ele não tinha uma revelação de quem era esse Jesus. E então, Felipe fala para ele: venha e veja. Irmãos, muitas vezes nós temos vindo para a igreja, ouvindo a mensagem, ouvindo sobre Jesus, ouvindo pregações, ou até vendo pregações no YouTube. Graças a Deus a gente tem liberdade para isso aqui no Brasil, então a gente tem acesso a muitas coisas. Mas muitas vezes a gente vê, ouve, se enche de conteúdo, mas o conhecimento, o ver Jesus de fato nas coisas, nós não conseguimos ver. E é normal na nossa caminhada com Jesus, nós nos depararmos com esse momento em que a gente confronta o nosso coração. E é bom que isso aconteça. Será que eu conheço Jesus? Será que, de fato, eu anseio por Jesus ou eu estou simplesmente reproduzindo coisas das quais eu tenho visto, das quais eu tenho ouvido, mas não tenho visto e crido de fato? E na minha caminhada foi assim, irmãos. Na minha caminhada foi assim. Aos 8 anos de idade, a minha família veio para Manaus e eu comecei a ouvir sobre Jesus e ver coisas que Jesus fazia. Então,
levantei a minha mão a primeira vez para Jesus, num culto de homens, onde eu vi o meu pai ali. Eu fui para o culto de homens, primeiro culto que eu fui, e vi o meu pai ali e vi uma possibilidade de transformação. E isso eu vi, nossa, esse Jesus, de fato, ele deve ser poderoso. A transformação nele. Então, nesse dia, aos 8 anos de idade, eu levantei pela primeira vez a minha mão para Jesus. E comecei a ouvir sobre Jesus ao longo de todo o meu crescimento, ao longo de toda a minha vida. Mas, de fato, conhecer a Jesus, ver e crer em Jesus, é uma coisa muito recente para mim. Porque eu precisei ir até Ele. Eu precisei ouvir o chamado do Espírito Santo no meu coração e eu precisei ser convencida dos meus pecados para que eu fosse até o meu amado Jesus e conhecesse Ele. Então, essa palavra faz sentido para mim. Não sei se faz sentido para vocês. Mas uma coisa é eu ouvir sobre Jesus. Natanael ouviu de Filipe. Nós achamos o Messias, nós achamos aquele sobre quem Moisés falou e os profetas falaram. Mas no coração de Natanael, ele não tinha visto esse Jesus. No coração de Natanael, ele não conhecia esse Jesus. Então surgiram dúvidas, lógico. E, irmãos, não rejeitem, não neguem as dúvidas dos corações de vocês. Por muito tempo, eu rejeitei as dúvidas do meu coração. Por muito tempo, me vinha um pensamento, será que eu conheço a Jesus? E eu rejeitava aquele pensamento, meu Deus, estou pecando, talvez eu vou perder minha fé. E eu tinha medo desse confronto do meu coração. Mas o Espírito Santo, a obra dele em nós de convencimento, para que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, vai haver confronto no nosso coração. Vai haver confronto no nosso coração. Vão haver dúvidas no nosso coração. E nós não podemos negar essas dúvidas. Não podemos negar. Então aqui, de fato, Natanael teve dúvida. Ele não tinha conhecimento. Mas ele foi com Filipe. E ao longo Só complementando uma coisa que eu lembrei, essa semana eu estava ouvindo eu lembrei de uma música que eu cantava quando eu era criança. E eu fui colocar as músicas lá da Ana Paula Valadão, Crianças Diante do Trono. Irmãos, sério, ouçam. São canções tão poderosas, tão discipuladoras. E eu fiquei, glória a Deus, eu fui discipulada pela Ana Paula Valadão quando eu era criança. Porque as canções falam do amor de Jesus, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo é o amor de Deus. Tem outra que fala, ele conseguiu, ele destruiu a maldição, a missão ele cumpriu, ele derrotou o mal e agora as pessoas podem ser livres. É só crer em Jesus e no poder da cruz. Olha isso, gente. Que precioso. Eu ouvia e cantava essas canções quando eu era criança. E eu creio que, assim como a Bíblia diz, que quando você ensina a criança no caminho que deve andar, ela não vai se desviar desse caminho. E eu sei que, apesar de, na época, eu não ter esse conhecimento de Jesus tão profundo, isso foi um alicerce no meu coração. Amém? Então, isso é muito importante. Não é porque eu não conheço profundamente que o meu amor por Deus ele é falso. Então, que nós possamos combater essa negação do nosso coração. Não é porque eu não conheço Jesus profundamente, que eu não conheço toda a profundidade, largura e altura do amor de Deus, que de fato eu não o amo. Porque pode ser que o meu amor seja imaturo ainda. Eu ainda preciso caminhar com Ele, um longo caminho, até que eu seja transformada de fato. Amém? Então, e quando a gente olha para esse momento de Natanael, que ele teve esse encontro ali com Jesus, ele foi e viu Jesus de fato. E quando ele se encontra com esse Jesus já confronta ele. Aí está o verdadeiro israelita em quem não há falsidade.
E aí Natanael já pergunta, de onde você me conhece? E Jesus responde, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, no momento em que Natanael se encontra com esse Jesus, que ele foi convidado a ir e ver, ele simplesmente já é fitado pelo olhar desse Jesus e ele declara, de fato, mestre, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. E não sei se, eu sempre, a maioria das coisas que tiver evangelho aqui, eu vou citar The Chosen, né? Então, essa cena de The Chosen é muito emocionante para mim também, como várias outras. Não sei quem mais assiste The Chosen chorando aqui também. Mas eu sempre me imagino no lugar do personagem que está ali, né? Então eu me imagino, já pensou? Eu sou convidada por alguém para ir e ver Jesus de fato. E Natanael tem esse encontro onde o coração dele na hora já se derrete, ele foi duvidoso, mas chegando lá ele já declara, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, irmãos, às vezes a gente pode pensar, poxa, mas Natanael, ele teve um encontro de fato com Jesus, né? Ele estava ali, face a face com Jesus. Para mim, talvez seja mais difícil, porque eu não vou ver Jesus aqui na minha frente. Talvez se eu visse Jesus aqui na minha frente, o meu coração fosse um pouco mais fortalecido, né? Eu ia crer mais. Mas, irmãos, isso foi o que o Pai preparou para nós. O que o Pai preparou para nós foi que nós, Tiago, Érica, Bruno, Adriana, Criselen, Glória, Adriana, nós estivéssemos aqui nessa geração, nesse momento, e conhecêssemos ao nosso Jesus aqui, nesse momento, e adorássemos e exaltássemos Jesus aqui, nesse momento, nessa era, nesse tempo. Então, o convite para Jesus, de Jesus para nós, continua sendo, venha e veja. Venha e veja. Jesus nos convida nessa manhã. Eu creio que Jesus pode se manifestar visivelmente para nós. Mas eu acho que isso não vai acontecer, por enquanto, até o grande dia que ele de fato virá. Mas, irmãos, a Bíblia fala que o próprio Cristo é o resplendor da glória do Pai e a representação exata do ser dele. Então, esse Jesus do qual nós não vimos, mas nós podemos experimentar através da palavra que ele nos deixou. Essa é a preciosidade que nós temos hoje. Isso é o que o Senhor tem reservado para nós. Então nós precisamos nos apegar a essa palavra. Ele é o resplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Apesar de eu não estar vendo ele aqui fisicamente na minha frente, como Natanael viu, existem palavras de vida aqui, no livro, nas cartas de amor que ele deixou para nós. E através delas, nós podemos tornar esse Jesus palpável. Através da obra do Espírito Santo em nós. Amém? Mas legal, e como que a gente pode ir e ver esse Jesus? O que é esse ir e ver Jesus para nós, já que ele não está aqui fisicamente como ele esteve para Natanael? Vamos lá para João 6, João capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 28. Então nós vimos aqui, Jesus começou a convocar os seus discípulos, ele chama Filipe, siga-me, e Filipe simplesmente vai. E depois Filipe chama Natanael e fala, vem, a gente achou aquele de quem Moisés e os profetas falavam. Ele é o Messias prometido. E Natanael duvida, porque Jesus era de um lugar duvidoso, era de Nazaré. Mas ele vai e ele recebe esse convite, venha e veja Natanael, venha e veja. E Natanael vai, e quando ele encontra Jesus,
ele passa a simplesmente se render e a declarar: de fato, tu és o Filho de Deus. E como para nós pode ser essa jornada de ir e ver ao nosso amado Jesus? João 6, a partir do verso 28, fala assim: então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Deixa eu ler aqui que já está separado. Crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe, versículo 30, então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Porque a vontade de meu Pai... E aí vou pular aqui para o versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Então esse contexto aqui, Jesus estava pregando ali, e é aquele contexto depois da multiplicação dos pães ali, que as pessoas começam a ir atrás de Jesus pelos milagres que ele fazia, principalmente pelo pão. Essa galera gostava de pão, viu? Tem uma parte aqui que eles, de novo, falam de pão. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, eles lhes deram pão para comer pão dos céus. E eles querem pão de novo de Jesus. Misericórdia. Mas, irmãos, nessa passagem aqui, nós vemos ali essas pessoas sedentas por algo. Elas estavam sedentas por algo, sedentas por... Alguns por uma mensagem de salvação, outros simplesmente pelo pão, outros pelo rei que viria reinar e destruir o reinado do Império Romano. E então eles começam a indagar Jesus: o que Deus requer de nós para a gente cumprir? E que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu farás? Então, essas pessoas tinham expectativas sobre o que Jesus ia fazer para elas. Elas tinham essa expectativa. E, irmãos, não vamos julgar esses irmãos aqui, porque além de gostar muito de pão também, às vezes tudo o que a gente espera de Jesus são as provisões dele. De fato. Né? Imagina hoje lá o povo de Israel que está padecendo de uma guerra. Glória a Deus, nós não sabemos o que é estar em guerra. Nós não sabemos o que é isso aqui no Brasil. Nós somos um povo muito abençoado. Mas imagina o que é você estar num ambiente de guerra. Tudo que você vai querer, com certeza, é um Deus provedor. Tudo que você vai querer é um Jesus que vai reinar e destruir com toda aquela maldade. Então, não julguemos os nossos irmãos aqui nessa passagem. Às vezes, tudo o que a gente espera de Jesus vai ser uma provisão que Ele vai dar. E amém, nós somos filhos dEle. Vão ter momentos das nossas vidas que nós vamos depender somente dEle. Vão ter momentos das nossas vidas que a provisão só vai vir dEle. E essa é a grande confiança e esperança que nós temos. Glória a Deus por isso. Só que, irmãos, nem sempre nós vamos ter milagres visíveis. Nem sempre nós vamos ter a provisão de Jesus da forma que a gente quer, quando a gente quer.
Ele é o nosso Deus provedor, mas nem sempre vai ser da forma com que nós queremos, porque a vontade dele é soberana sobre nós. E Jesus tem, além de provisão, ele tem promessas mais preciosas para nós. E isso nós vemos aqui nesse texto. Jesus fala aqui nesse texto que ele é o pão da vida. E aquele que vem até ele nunca terá fome. E aquele que crer nele nunca terá sede. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui de maneira prática, como que nós podemos ir até Jesus e vê-lo? Ir até Jesus e vê-lo é tendo fé na sua obra de cruz. Isso já aconteceu. Está consumado, ele falou lá na cruz. Está consumado. Nós já temos esse Jesus. Então, Natanael, quando ele teve aquele encontro frente a frente com Jesus ali, e ele declarou aquelas coisas, e ele finalmente viu Jesus de fato, foi porque ele creu que ele era o Messias, o Filho de Deus. Ele creu em Jesus. E como nós podemos ir até Jesus? Através da fé que nós vamos ter nele, no Filho de Deus. Irmãos, o bom para nós é que isso nem vem de nós, isso é um dom de Deus. A fé que nós vamos ter no Filho amado Jesus Cristo é um dom que não vem de nós, vem de Deus. Então, o movimento que nós precisamos fazer é ir até Ele com um coração que deseja crer em quem Ele é. Amém? Um coração que deseja crer em quem Ele é. Um coração que deseja Deus. E junto com essa ação, existe em nós uma ação do Espírito Santo, porque Jesus fala, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Por que nunca teremos sede? Porque a fonte de água de vida está habitando em nós, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, isso foi uma promessa dada a nós, que não é recente, nem no Novo Testamento ela está. O pastor Ícaro fala muito sobre essa promessa aqui de Ezequiel 36. O nosso coração de pedra foi retirado e o coração de carne foi colocado nesse lugar, onde o Espírito Santo de Deus nos leva a obedecer os seus decretos. Então existe em nós uma fonte de água, que ele diz que jorra para a vida eterna. Existe dentro de nós essa fonte. E nós podemos simplesmente acessar essa fonte. Eu vi um vídeo essa semana muito interessante. O cara falava que foi compartilhada a Bíblia, Novo Testamento, com um estudioso chinês lá. E ele já tinha lido vários. Ele era um estudioso de religiões e de livros antigos, enfim. E esse chinês ele já tinha lido o Alcorão. Ele já tinha lido vários livros de religiões, do budismo, enfim, vários livros de várias religiões ele tinha lido. E ele recebeu um exemplar do Evangelho. E aí perguntaram para ele o que mais surpreendeu ele, o que mais foi que ele viu de diferente no Evangelho que ele não viu nos outros livros, nas outras religiões. E esse estudioso chinês, e aí o cara fala, e aí o pessoal achava que ele ia falar que Jesus veio, morreu, ressuscitou, ele nasceu de uma virgem, coisas que eram visivelmente milagrosas. Mas a resposta desse estudioso chinês foi, a coisa mais surpreendente que eu vi nesse livro é que o Deus de vocês habita dentro de vocês. O Deus de vocês fez morada dentro de vocês. O Deus de vocês tem morada dentro de vocês. Nenhuma outra religião tem um Deus tão perto de nós. Nenhuma outra religião tem um Deus tão próximo e que tem tanta vontade de estar no meio do seu povo. Nenhuma outra. Essa é a mensagem do Evangelho em nós, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a nossa esperança. Então Jesus fala aqui
Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E depois ele fala: todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, terá a vida eterna. Glória a Deus. Então, de maneira prática, irmãos, nós precisamos nos apegar a essa palavra. Nos apegar a essa mensagem. O Cristo que morreu na cruz, e ele veio, ele não se apegou ao fato dele ser Deus, mas ele obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Então, para que a gente venha e veja Cristo, nós precisamos crer na mensagem do Evangelho para nós, e ela está disponível para nós. E nós vamos conseguir palpar isso através da fé na obra da cruz, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então nós podemos pedir para Deus, amém? Se a fé é um dom dado por Deus, eu posso pedir para Deus. Eu posso pedir nessa manhã aqui, que nós possamos pedir nessa manhã. Pai, eu quero ser alimentado com fé. Eu quero crer na obra da cruz. Eu quero crer no Filho de Deus. Eu quero de fato vir e ver essa mensagem. Eu quero de fato ter a minha fome saciada em Jesus. Eu quero ter de fato a minha sede saciada em Jesus, porque o teu Espírito Santo é um selo sobre o meu coração. E existe no meu coração uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, Jesus, faz em nós, me alimenta desse dom da fé. Em nome de Jesus. E uma outra forma que nós podemos ter fé é compartilhando a obra de Jesus entre nós. Amém? Compartilhando. Nós somos igreja por isso. Nós precisamos ser coletivos por isso. Porque senão a gente não ia resistir a todos esses tempos e todo esse tempo em que nós aguardamos Jesus. Nós precisamos resistir como igreja, no coletivo, juntos. E existe algo precioso nisso. Existe esse compartilhar da fé em Jesus. Façam esse exercício de compartilhar Jesus. O irmão Erivelto é um irmão que me alimenta com fé em Jesus. Vez ou outra, quando a gente conversa ali pós-culto, tenho uma injeção de fé através da vida do irmão Erivelto. É um homem de oração, glória a Deus por isso. Mas nós temos aqui pessoas que compartilham da mensagem do Evangelho, que nós podemos ter a nossa fé alimentada por esses irmãos, entre nós. Amém? A Jéssica tem compartilhado com a gente o testemunho dela. Agora eu posso ver e compreender a mensagem de Jesus. Isso é um alimento de fé para nós. É um alimento de fé para nós. A Adriana veio aqui naquele dia, compartilhou o testemunho dela. Precisamos compartilhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Esse é um alimento de fé para nós. Esse é um alimento de fé para nós. Então, irmãos, o pão da vida que desceu do céu, quem vai até ele nunca terá fome e nunca terá sede. Quem crer nele nunca terá sede. E todo aquele que olha para o Filho e nele crer tem a vida eterna. Irmãos, e uma outra forma prática que nós podemos ter para ir até Jesus, além desse alimento de fé, além de crer na obra da cruz, nós podemos também ir a Jesus através das disciplinas espirituais, com o Espírito Santo do nosso lado. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele vai falar para nós a respeito de Jesus. Então, de maneira prática, é uma oração que eu comecei a fazer também. Espírito Santo, fala para mim a respeito de Jesus. Essa é uma oração prática que nós podemos fazer. A Bíblia fala que essa é a ação do Espírito Santo em nós. E às vezes a gente recebe a mensagem, ouve, lê, mas a gente não pratica nem com palavras, nem na oração. Mas a oração é uma prática da palavra de Deus que a gente pode fazer. Então eu leio a verdade bíblica, eu aplico essa verdade bíblica. Se eu não tenho capacidade de fazer isso, eu vou fazer através da oração, pedindo.
Então, algo que nós podemos fazer para nos chegar até Jesus é praticando a oração. Espírito Santo, eu quero ouvir sobre Jesus. Fala para mim sobre Jesus. Através da oração, nós podemos nos achegar até Jesus. Através da leitura da palavra. Lendo a palavra de Deus e pedindo de novo para o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela os segredos dessa mensagem. Me revela os segredos dessa mensagem. Abre os meus olhos. Essa é outra maneira prática que nós podemos ir até Jesus. Para então vê-lo e crer na mensagem da cruz. E crer na palavra dele. Outra forma que nós podemos ir até Jesus é a adoração. O louvor. Esse momento que nós temos aqui, irmãos, eu fiquei muito feliz hoje. No momento do louvor. Eu creio que Jesus tem feito algo especial aqui na nossa igreja. Eu creio que o Espírito Santo tem aberto os nossos olhos, e graças a Deus por isso. Os nossos louvores têm sido louvores de exaltação ao nome de Jesus. E Ele é digno, nós estamos aqui para cultuar o nome dEle. Então que nós possamos continuar crescendo nisso. A gente possa desejar continuar crescendo nisso. Porque essa é uma forma de nós nos achegarmos até Jesus, em adoração, em louvor a quem Ele é. Irmãos, o Pai deseja que o Filho dele seja exaltado no nosso meio. Tudo que o Pai deseja é que o nome do Filho dele seja exaltado no nosso meio. A vinda de Cristo, onde todo olho verá, é porque o Pai quer exaltar o Filho. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Pai deu a Ele toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. E que quando Ele subiu aos céus, Ele recebeu essa autoridade e Ele está à direita do Pai. O Pai deseja que o Filho seja exaltado. Ele deu essa posição para o Filho. Então, quem somos nós para não exaltar o Filho de Deus? Nós precisamos colocar o nome de Jesus alto. Elevar o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus. Esse é o desejo do Pai para a nossa igreja, irmãos. Esse é o desejo do Pai. Irmãos, um ponto bem precioso aqui dessa passagem de Natanael, quando ele declara: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não é uma simples declaração sobre Jesus. Ele exalta Jesus. Mas essa declaração que Natanael faz sobre Jesus é uma declaração messiânica, uma declaração que aponta para o tempo do fim, para o Jesus que vai reinar sobre todas as coisas. Então, o encontro que Natanael teve com Jesus aqui foi tão rápido, mas tão profundo, que Natanael declara, exaltando Jesus, de fato: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Irmãos, o que o Pai deseja para nós, como igreja, nesse tempo, é que nós possamos exaltar o nome de Jesus como o Messias prometido que virá. Aleluia! Como o Messias prometido que virá. O nosso Jesus, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E às vezes, quando a gente vai se acostumando com a mensagem do Evangelho, a gente tende a pensar só no Jesus que era. Nossa, que precioso foi o encontro de Natanael com Jesus, né? Foi tão precioso. Mas a gente não consegue perceber o valor que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ser morada do Espírito Santo. Então, o que o Pai deseja para nós é que esse venha e veja seja alimentado no nosso coração, um alimento de fé, um alimento de busca, um alimento de oração. Nós temos a palavra de Deus. Irmãos, nada vai ser transformado e mudado na nossa vida do dia para a noite. Nós estamos aqui passando por um processo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que Jesus está preparando a igreja dele. Graças a Deus por isso. Isso é a misericórdia dele sobre nós. Então, irmãos,
que nós possamos declarar a mensagem da palavra de Deus nas nossas orações. Jesus, tu tem a promessa de que o teu Espírito Santo vai falar para mim sobre ti. Então fala, Espírito Santo. São declarações que nós podemos fazer de maneira prática. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 vai falar assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Aquele que virá, aquele que nos chamou, ele é fiel e ele vai fazer isso. Ele vai nos santificar inteiramente. Espírito, alma e corpo, preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa de Deus para nós. Irrepreensíveis, aquele que nos chamou é fiel e ele fará isso. Esse é um alimento de fé para nós. Esse é um alimento de fé para nós. E eu quero encerrar falando de um pedaço da frase de Jesus para Natanael, preciosa também. Então Natanael encontra Jesus e Jesus declara coisas sobre ele e Natanael pergunta: de onde me conheces? E Jesus responde: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Eu o vi. É isso que Jesus declara para Natanael. É isso que Jesus declara para nós nessa manhã. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Jesus já deu o primeiro passo. Esse convite que Filipe faz para Natanael, venha e veja, Jesus já deu o primeiro passo. Jesus já estava lá. Jesus já estava lá para receber ele. E já tinha, não só estava pronto para recebê-lo, mas disse que já o viu. O nosso Jesus nos vê. Ele nos vê. Ele vê os desejos dos nossos corações. Ele vê o quanto nós desejamos por Ele. Então, que esse desejar por Jesus seja forte nos nossos corações. João 1,12 vai falar assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Glória a Deus por isso. O Filho unigênito de Deus, que está à direita do Pai, torna Ele conhecido para nós. Então nós podemos ir e ver Jesus. E esse é o convite de Jesus para nós nessa manhã. Venha e veja, porque eu já morri por você. Porque eu já o vejo. Porque eu já dei o primeiro passo. Porque eu tenho graça sobre graça para você. Não é graça uma vez só. É graça em cima de graça. Graça sobre graça. E o que nós podemos declarar em função disso? Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Tu és o Jesus precioso. Tu és o Jesus precioso. João 20, 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nós temos vida no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós temos vida no nome de Jesus. Muitas mais coisas Jesus pode fazer por nós.
Muitas provisões Jesus pode dar para nós, irmãos. Mas o simples fato de nós termos acesso à palavra dele, nós já podemos conhecer o Jesus que é o pão da vida. E quem crer nele nunca mais vai ter fome. Quem crer nele nunca mais vai ter sede. Porque no seu coração existe uma fonte a jorrar para a vida eterna. A jorrar para a vida eterna. Existe uma fonte no nosso coração. Irmãos, aqui nesse trecho de João 6 que nós lemos, Jesus fala essas coisas confrontadoras de que Ele é o pão da vida e nós só dependemos deles. Mas muitos deram as costas para Jesus nesse dia. Muitas pessoas falaram, dura essa palavra. Quem pode aguentar essa palavra dura? Quem pode aguentar essa palavra dura de que nós dependemos simplesmente de Jesus e Ele é o pão da vida e Ele está disponível para nós? Nós não estamos acostumados com essa graça. O pecado deturpou essa graça no nosso coração. Mas então Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês também vão dar as costas para essa mensagem? E Pedro declara para Jesus, para onde iremos nós, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, nós te louvamos por essa mensagem nessa manhã. Nós te louvamos pelo convite de ir até a ti e de te ver, Jesus. Nós queremos declarar, Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Tu és o pão da vida que desceu do céu, o Filho do Pai, que está à direita de Deus, que venceu a morte. Tu és o pão da vida, Jesus. Quem crê em ti nunca mais terá fome. Quem crer em ti nunca mais terá sede, Jesus. Batiza o nosso coração com essa fé nessa manhã. Batiza o nosso coração com essa fé no Filho, Pai. Tu tens esse dom para nós disponível, Pai. É um dom que vem de ti. Nós te pedimos, queremos acessar o dom da fé no teu Filho amado, Jesus Cristo, que é o pão da vida. Tu és o pão da vida, Jesus. Não temos para onde ir. Não temos de quem depender. Não temos para onde olhar, Jesus, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Rei. Tu és o Filho do Pai. Honramos o teu santo nome, Jesus. Que essa palavra tome abrigo no nosso coração para transformação do nosso ser. Transformação. Nós queremos ir até a ti, Jesus, e te ver, Jesus. Louvamos o teu santo nome. Amém, amém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus.